Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Henrique e eu sou pastor da igreja Missão Resgate de Nova Friburgo. Bem, irmãos, nesse momento em que normalmente estaríamos no nosso local de culto presencial, estamos em casa, prestando o nosso culto virtual. E eu ouvi algo nessa manhã que eu achei muito interessante e gostaria de repetir para vocês. Virtual não é sinônimo de irreal, mas virtual é sinônimo de não presencial. Então estamos em casa, prestando um culto não presencial, porém real. E tomando todos os cuidados necessários, evitando todas as coisas que são possíveis de ser evitadas, cumprindo todas as recomendações previstas pelo Ministério da Saúde. E muito além disso, não nos expondo, nem expondo o nosso próximo, por uma questão de boa consciência e pelo senso de coletividade, que é muito claro na ética do Evangelho. Assim, irmãos, vamos fazendo a nossa parte para minimizar ao máximo os danos causados por essa crise, que é sim uma crise de proporções mundiais, uma pandemia que acaba se desdobrando e causando muitos outros problemas. Queridos, momentos como esse, momentos de crise intensa, servem de fato para evidenciar, para revelar a civilidade e a cidadania de um povo e revelar o grau de desenvolvimento e de maturidade e de responsabilidade social. Distância social, isolamento, esse é sem dúvida nenhuma o melhor remédio e o que realmente toda a população deve fazer nesse momento. Como Paulo escreveu aos Romanos, devemos obedecer por uma boa consciência ou por medo da punição. Por uma boa consciência, é claro que é um motivo muito mais nobre. Só lembrando, irmãos, que nesse momento um ato de irresponsabilidade individual provoca punição coletiva. A Bíblia, irmãos, nos afirma que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para se aproximar e há tempo para se afastar. Esse, obviamente, é tempo de se afastar fisicamente, se afastar do convívio social, mas é tempo também de se encontrar. É tempo de se encontrar no lugar da compaixão, de se encontrar no lugar da solidariedade, de se encontrar no lugar da oração, no lugar da partilha da palavra e se encontrar no lugar do partir do pão. E falando em partir do pão, eu quero apresentar aqui um projeto do Missão Resgate que se chama Não Se Canse de Fazer o Bem, onde nós nos incentivamos a nunca vir ao culto de mãos vazias, mas sempre trazer algum alimento ou algum produto de higiene pessoal, algo que seja útil para outras pessoas. E o nome do projeto é Não Se Cansem de Fazer o Bem, porque às vezes fazer o bem cansa. A gente faz. E parece que as necessidades estão sempre aí, parece que as necessidades não cessam nunca. Mas a gente precisa de continuar fazendo, por mais cestas básicas que você dê, a fome continua sendo uma realidade. Mas o que pior poderia acontecer no meio disso é endurecer o nosso coração, é cauterizar o nosso coração a ponto de nós não fazermos mais. Irmãos, nós temos um ministério muito modesto e nós realmente não temos a menor condição de fazer muitas coisas, mas com um pouquinho de generosidade, um pouquinho só de generosidade, a gente pode matar a fome de uma família. Isso é muito legal. Com alguma generosidade a gente pode matar a fome de algumas famílias e com muita generosidade a gente pode fazer muita coisa. Então, quem quiser aderir a esse projeto de não se cansar de fazer o bem e estiver disposto a, nesse momento de crise, onde a necessidade é muito maior, estiver disposto, ao invés de estocar, dividir, entre em contato com a gente de alguma forma, que a gente vai dar um jeito de pegar aí a sua doação, para que a gente possa estar suprindo a necessidade dos mais necessitados, porque eu creio realmente que essa seja uma das funções mais importantes da igreja, suprir a necessidade dos órfãos, da viúva e do estrangeiro. Queridos, esses acontecimentos atuais podem produzir nas pessoas toda sorte de sentimento. A incerteza
Ah, como tudo é tão incerto. E realmente tudo é muito incerto. Tudo é muito novo. Tudo é desconhecido. Não sabemos bem o que vai acontecer. As maiores características desse vírus é a rapidez e as incertezas. E essa incerteza pode gerar ansiedade, tensão, medo, angústia. A maioria das pessoas tem uma preocupação natural com o futuro, principalmente quando se trata de acontecimentos globais de caráter ameaçador como esse. A única coisa que não cabe aos cristãos é a surpresa. Quem conhece as coisas que Jesus disse não pode se surpreender com tais acontecimentos, pois tudo isso já havia sido predito por Jesus. Eu vou ler aqui uma passagem que está em Lucas 21, do versículo 1 ao versículo 19. E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles que deram como oferta de Deus o que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a essas coisas que vedes, dias virão, em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram-lhe dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinais haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu. E o tempo está próximo, mas não vades, portanto, após eles. E quando os ouvires guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença dos reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quanto vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos serei odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, sem a vossa paciência. Na vossa paciência possui a vossa alma. Irmãos, essas palavras, elas foram ditas uma semana antes de Jesus ser entregue nas mãos das autoridades romanas. No contexto aqui dessa passagem, Jesus vinha há algum tempo ministrando no templo e percebeu algo admirável, algo que chamou sua atenção, algo que ele realmente estimou, apreciou, uma atitude ali no templo que recebeu a aprovação e a admiração de Jesus. Sabe o que foi que tanta admiração trouxe a Jesus? A oferta de uma viúva pobre. Uma oferta que, comparada às ofertas dos homens ricos, parecia insignificante. Mas Jesus afirmou que aquela senhora havia ofertado mais do que todos os outros juntos. Irmãos, a pequena oferta da viúva não representa o mínimo que podemos dar, mas representa o máximo que podemos dar. Se tratando de doação, Deus não olha a porção, mas a proporção. Ele não olha a porção da oferta, mas a proporção do que se tem e foi ofertado. Os homens veem o que é ofertado, mas Deus vê o que é guardado.
É exatamente por esse parâmetro que Deus avalia a oferta e a condição do coração do homem. Churchill, estadista britânico, por 2 vezes primeiro-ministro, disse em dado momento que sobrevivemos de acordo com o que ganhamos, mas vivemos de verdade de acordo com o que doamos. Creio eu que ele tem aprendido isso com Jesus. E nós vamos fazer uma comparação a isso lá em Lucas 6, no capítulo 38. Lucas 6, 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida que vos medires, também vos medirão de novo. E aí eu aproveito esse momento para falar rapidamente sobre as contribuições. Somos um ministério bem modesto, irmãos. Somos um ministério que dependemos dos nossos cultos presenciais para levantar recursos que serão usados para a manutenção do espaço em que nos reunimos. Então, da mesma forma das nossas doações, dos nossos projetos sociais, se alguém, por acaso, tiver o desejo de contribuir de alguma forma para a manutenção e para o avanço desse ministério, da mesma forma, entre em contato, que do mesmo jeito que nós vamos dar uma condição de arrecadar e de coletar os alimentos, também daremos um jeito de coletar a sua oferta e a sua contribuição. Amém? Irmãos, o templo era uma construção vistosa, enfeitada, com decorações caríssimas, e aquela pobre viúva jamais poderia dar uma oferta que fosse à altura da suntuosidade do templo. Os discípulos chegaram a fazer comentários a respeito de toda aquela riqueza, mas Jesus não se impressionou com nada disso. O que impressionou Jesus, o que ele aprovou, foi o despreendimento e a generosidade daquela pobre mulher. E disse que aquele lindo templo seria destruído. Aquele templo seria destruído, mas eu creio que a alma daquela humilde e generosa senhora estaria certamente segura para sempre. E Jesus então sai do templo e se dirige ao Monte das Oliveiras, onde Pedro, Tiago e João lhe fazem 3 perguntas. Primeira, quando o templo será destruído? Outra, quais seriam os sinais da sua vinda? E a terceira, quais seriam os sinais dos fins dos tempos? Os discípulos, queridos, achavam que esses 3 acontecimentos ditos por Jesus iriam acontecer ao mesmo tempo, mas Jesus explicou que não seria assim. Na verdade, o templo seria destruído primeiro e em seguida tudo transcorreria em um longo período de tempo. Isso é, um tempo indeterminado. E esse tempo é exatamente o momento que estamos vivendo. Esses últimos 2020 anos, que é o intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo na Terra, esse é o espaço de tempo onde ocorrerão e estão ocorrendo todos os sinais. Todos esses acontecimentos se dão entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A primeira em humilhação, no esvaziamento dele mesmo, quando ele se voltou contra si mesmo a nosso favor. E a segunda vinda em glória, para redimir os seus. Aí, irmãos, Jesus faz uma admoestação aos seus discípulos. Não se enganem, porque muitos virão em meu nome, dizendo que sou eu. Queridos, desde o princípio surgiram falsos mestres e continuarão surgindo e surgem cada vez mais pessoas ensinando de tudo, menos do Evangelho. Quanto engano, quantas distorções, e saibam, com o passar do tempo, a tendência é que essas coisas piorem, pois tais enganos e tais acontecimentos aumentarão e se intensificarão conforme a vinda de Cristo for se aproximando. Irmãos, tenho a certeza de que quando Jesus voltar não haverá dúvida. Mateus 24, 25, capítulo 24 do versículo 25 e no versículo 26 diz que se ele estiver no interior da casa, não acredite.
Se disserem que ele está no interior da casa, não acredite. Se disserem que ele está no deserto, não saia para ver. Assim como um relâmpago que nasce no ocidente e vai até o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Será notório, queridos. Qualquer tipo de dúvida que possa haver será a prova de que não é ele. Se houver um será, sequer um será, já é a confirmação que não é ele. Cuidado, irmãos. Não se enganem. Não se enganem com o vírus do engano. Não se deixem seduzir pelo engano dos ensinamentos falsos que podem nos levar ao abuso das Escrituras e da fé. Cremos sim no sobrenatural, mas não podemos manipular e querer escravizar os poderes sobrenaturais aos nossos próprios caprichos e expectativas. Muitos cristãos têm se frustrado e sido alcançados por sofrimentos e tragédias, e isso por suporem erroneamente que estariam protegidos contra tudo e contra todos. E aí esses acabam se frustrando, tendem a tornar-se amargos em relação à fé e culpam o Senhor pelas suas frustrações e sofrimento, quando na verdade deveriam culpar a si mesmos por tentarem coisas ousadas, imprudentes e irresponsáveis sem a menor direção de Deus. Queridos irmãos, o verdadeiro testemunho do Evangelho não é estar firmado no Deus Todo-Poderoso, que vai nos livrar de todos os perigos e que vai nos fazer imunes de todas as adversidades da vida. Mas dar testemunho do Evangelho é estar firmado no amor de Cristo, que vai me levar à compaixão, à compaixão e à solidariedade de me cuidar e de cuidar do outro. A solidariedade de não me expor e não expor o meu próximo. Dividir as minhas cargas e aliviar a carga do outro. Isso é testemunho de Evangelho. A única maneira garantida de manter um equilíbrio em meio a um mundo tão cheio de incerteza é conhecer e obedecer o que é de fato a palavra de Deus. Deuteronômio 22:8 nos dá uma ótima instrução. Lá diz que quem construir uma casa, ao construir o terraço, construa também um parapeito, para que não haja sangue sobre a sua casa. O que ele quer dizer é, quando construir um espaço para convivência, produz nesse espaço segurança, para que não haja acidente. Provérbios 22:3 vai dizer que o prudente vê o perigo e se refugia. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. O próprio Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto, quando o diabo pediu para que ele provasse o seu testemunho, está em Lucas 4:9, dizendo que ia levar ao templo e que Jesus se jogasse do pináculo do templo, porque estava escrito que o Pai daria ordem aos teus anjos a favor dele e o seguraria. Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, Deus nos deu um enorme potencial e é para ser usado. Prudência, vigiai e orai. O mundo, queridos, jaz no maligno. O mundo que vivemos é um mundo moribundo. Isso é, um mundo que agoniza no leito de morte. Paulo escreve aos Romanos que toda a criação agoniza com dores de parto. Não querendo ser pessimista, não, irmãos, mas sim sendo realista. Estamos caminhando rumo ao fim. As expectativas, segundo as palavras de Jesus, são de dias muito difíceis e cada vez mais difíceis. As dificuldades, elas vão se tornando cada vez mais intensas à medida que o tempo vai passando. Porque mesmo que esteja muito distante, a cada dia que passa, estamos mais próximos da volta de Cristo. Só que essa realidade, queridos, esse fato, não pode nos levar à acomodação ou ao desânimo. Não. Precisamos lutar contra isso. Lutar a favor da paz e de uma vida tranquila, mesmo sabendo que isso é uma luta em busca do inalcançável, uma utopia. Mas no caminho da utopia conquistamos muitas coisas boas
proveitosas e úteis. Amém? É muito importante, queridos, lembrar que os acontecimentos citados por Jesus nessa passagem não são sinais de que a sua volta está próxima. Podemos facilmente identificar que a história quase inteira da humanidade é marcada por acontecimentos trágicos. O amor se esfria e se esfria cada vez mais. A humanidade é cada vez menos humana. As pessoas odeiam umas às outras, ofendem umas às outras, diminuem uns aos outros, invejam o que é do outro, desejam o que é do outro. As pessoas desejando sempre o protagonismo e querendo se prevalecer diante ao seu próximo. Desejo intenso de dominação. Pessoas matam umas às outras. Esse quadro é a própria história da humanidade caída. A história da humanidade é um pouco mais do que um conto de contínuas de guerras e conflitos. Seres humanos contra seres humanos. Enfrentar essa realidade pode ser assustador, mas só palavras tão francas podem expressar a tragédia da existência humana caída para longe de Deus. Deus, que é o autor da paz e da concórdia, e vai dizer que é necessário que essas coisas aconteçam. Jesus diz que é necessário que essas coisas aconteçam. O que ele ensinou não foi o suficiente. Então Jesus incorpora em seus métodos de ensinamento tais eventos trágicos, situações reais e caóticas, pois só dessa maneira as pessoas aprenderão o que significa viver sem Deus e sem os valores do Evangelho. As pessoas persistem em suas trevas, a humanidade empurra a si mesma para a destruição, cheios de orgulhos, inflados em si mesmos, se achando onipotentes, os homens destroem os seus semelhantes, pessoas que se assumem e se definem sem o menor vínculo e relacionamento com o Criador, buscando assim uma vida de independência com Deus. É necessário que essas tragédias aconteçam, para que em algum momento o homem orgulhoso, soberbo e arrogante se enxergue e seja evidenciado, seja revelado quem de fato nós seres humanos somos, quão frágeis, quão vulneráveis, quão impotentes, a ponto de uma hora para outra todo o sistema mundial se vê em caos. Como é frágil o governo humano, como é frágil o sistema mundial de saúde e o sistema econômico, como os homens não têm o menor controle sobre os seus próprios caminhos. De uma hora para outra, todas as previsões humanas e todos os planos humanos são desestabilizados, apontando para a necessidade de uma dependência total do Criador. O homem, queridos, por mais capaz que seja, não é autossuficiente e nem dono do seu próprio destino. Um único vírus desestabiliza todo o sistema do homem. Há um Deus criador e todo-poderoso acima do ser humano. Precisamos definitivamente reconhecer isso. E é necessário que essas coisas aconteçam para quebrar a arrogância do homem. E assim, queridos, alguns, diante de tão flagrante fragilidade, talvez consigam enxergar a si mesmo. E aí, horrorizados, rapidamente irão se entregar a Cristo, reconhecendo que somos completamente dependentes dele e só ele pode controlar todas as coisas. Tudo isso, irmãos, é resultado de uma liberdade mal usada, que sempre resulta em tragédia. Como a liberdade é complexa. Foi para a liberdade que ele vos libertou, diz Paulo ao povo da Galácia. Mas como sempre, queridos, ele vem com um alento para os que estão nele e também para aqueles que vierem a se entregar a ele. Não se assustem, diz Jesus. Mesmo diante de tudo isso, não se desesperem, pois Deus está no controle de tudo.
e nem um fio de cabelo sequer cairá da sua cabeça sem que seja a vontade soberana de Deus. Irmãos, se nossos cabelos não caem sem a permissão de Deus, muito menos cairemos nós para longe da providência divina. Não podemos cair longe do alcance dos braços de Deus, por mais profunda que seja a nossa queda. Apesar dos terrores, abusos que podemos experimentar enquanto estivermos aprisionados a esse corpo corruptível, que não está imune às atribulações e adversidades da vida e pode sim perecer, não há adversidade nenhuma, nem perseguidor nenhum que possa causar mal-estar às nossas almas. As nossas almas estão e estarão sempre absolutamente seguras em Cristo. A vida do Evangelho é sim uma vida de recompensas e uma vida de galardão, mas não recompensas passageiras e efêmeras, mas recompensas permanentes e eternas. A nova aliança nos mostra com muita clareza que a vida terrena é vida de semente. Como é vida de semente? O agricultor recolhe as sementes, faz uma cova, abre um buraco e joga essas sementes nesse buraco. Depois ele cobre com terra. A semente se sente sufocada. A semente se sente na escuridão. Depois o agricultor vai e rega aquela terra. Ele molha aquela terra. E aí essa semente se sente péssima. Aquele ambiente úmido, ela se sente molhada, se sente frio, se sente desconfortável, uma sensação péssima, que na verdade está fortalecendo a semente e gerando vida. E ela vai se fortalecendo, ela em meio a todas essas dificuldades, ela vai superando todas elas, vai se fortalecendo e de repente ela bota uma pontinha, ela bota a pontinha da semente, sai para fora da terra e recebe luz, recebe os raios solares e aí ela cresce, começa a produzir frutos doces e saborosos que vai alimentar o próximo. Se a semente não for lançada na terra e não passar por todo esse processo, ela será sempre uma semente. Sempre na expectativa de fazer algo, de produzir algo, mas vai viver estagnada. Apenas como semente, esperando para um dia ser útil e produtivo. Semente semeada nessa terra que vai produzir fruto permanente de eternidade. Queridos, o pecado desestabilizou toda a criação. Se Cristo não tivesse se tornado propiciação pelos pecados da humanidade, todos nós estaríamos condenados a permanecer nele, no mundo que jaz no maligno. Mas o nosso Senhor se fez propiciação pelos nossos pecados, nos separando definitivamente do mundo maligno e nos atraindo a ele. Cristo pode nos separar das garras do mal, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero ler para vocês Lucas 21, 28, que faz parte desse sermão escatológico, que diz o seguinte, Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Quando nós achamos que é o fim, na verdade é o começo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Eu oro para que Deus produza a consciência de fazermos tudo o que está ao nosso alcance para minimizar os danos dessa crise e colocarmos todas as nossas esperanças nele. Eu quero lembrar também, queridos, que as igrejas não estão fechadas. O que está fechado é o nosso lugar de reunião. O que estão fechados são os prédios. Nós somos a igreja e onde estivermos e nos manifestarmos em amor, ali a igreja estará representada. Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele habita em nós,
através do seu Espírito. Jesus também nos fala em dar testemunho. Qual seria o testemunho apropriado para um momento de dificuldades como esse? Que posição tomar em um momento como esse? Onde está? Qual é o local exato para o momento, para o cristão estar num momento como esse? Apresentando soluções para as dificuldades? Dando sábios conselhos? Eu acho, queridos, que o nosso melhor testemunho é gerar a consciência de que Deus está no controle. Há um propósito dele em meio a tudo isso. E que nós podemos caminhar em meio a todas essas dificuldades na companhia dele. Amém, irmãos? Essa era a mensagem que nós tínhamos para o culto dessa noite. Eu desejo a todos uma excelente noite, que Deus os abençoe e se cuidem e cuidem do outro. Amém.